Boa noite, tudo bem? Hoje estou dando continuidade à série de dicas, né? A série O ABC da Vida, com aproximadamente 13 horas de atraso. Tinha um compromisso hoje na primeira hora da manhã, em Caçapava do Sul. Né? Nesse momento estou em Porto Alegre, aguardando amanhã um voo para voltar para casa, para Florianópolis. Mas trago para vocês, né, a dica de hoje, dando continuidade à série O ABC da Vida, dessa vez falando sobre a letra E, de empreendedorismo. E gostaria de começar contando uma pequena história da minha experiência de vida com esse tema. Muito bem, quando eu completei 13 anos de idade, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar fora. Falei para o meu pai na época que eu gostaria de trabalhar fora, porque de certa forma eu queria ter uma independência. Olha só, com 13 anos, né? Meu pai falou, ok, sem problema, se você realmente quer trabalhar fora aos 13 anos, então eu preciso dizer que você precisa ajudar em casa, com o provento do seu trabalho. Num primeiro momento eu achei que era bem bacana isso, né? E aí então eu comecei a trabalhar, na época, como contínuo office boy, né, de um escritório de advocacia, e aí eu realmente fui conhecer o que era trabalho, né? E comecei a perceber que, né, o valor, a remuneração do meu trabalho, né, ela estava muito aquém da expectativa que eu tinha depositado como independência. Mas enfim, comecei a trabalhar, comecei a ajudar financeiramente com uma pequena parcela do meu salário da minha família. Tive a oportunidade, né, de trabalhar bastante, como office boy, então, no escritório de advocacia. Eu gastava mais ou menos aí uns 6 ou 7 pares de calçado por ano, fazendo a correria do fórum, do pagamento de título e todo aquele serviço externo, não é? E trabalhei. Comecei a minha carreira profissional ali, trabalhando como contínuo, e não parei mais de trabalhar. Tive a oportunidade de passar por diversas empresas, como auxiliar de escritório, departamento pessoal, chefe de escritório, supervisor, gerente comercial, e aos 18 anos eu já gerenciava, né, empresas na área comercial e na administrativa financeira. E não parei por aí, né? Continuei trabalhando. Em algum momento eu já tinha acumulado 20 ou 20 anos, né, de experiência profissional gerenciando empresas na área da indústria, na área de serviço e na área do comércio. Aprendi a empreender, né, na área do conhecimento desde cedo. Comecei a fazer cursos de capacitação profissional e aperfeiçoamento profissional enquanto aluno, quando eu tinha, eu acho que uns 14 anos de idade, na época que o Senac tinha curso por correspondência. E ali eu comecei a fazer vários cursos e também não parei mais. Hoje tenho um número bem significativo de diplomas, né, e ainda não perdi o hábito, depois de 54, quase 55 anos de idade, de trabalhar com cursos. Tive a oportunidade de trabalhar com treinamento, graças a um professor que tive na época, no CDL, né, chamado Sérgio Pureza, meu mestre. Naquela oportunidade fui assistir lá um treinamento que chamava-se Energização e Motivação, né, e sempre tive muita curiosidade de aprender, sempre fui muito curioso para perguntar, e esse comportamento, de certa forma, chamou a atenção do professor Sérgio Pureza, que no final do curso falou para mim que eu ia dar aula no CDL. E eu disse para ele, você só pode estar ficando louco, não é? Eu sempre fui uma pessoa bem tímida, bem acanhada, e nunca passou pela minha cabeça, não é, ser professor, dar aula, qualquer coisa que tivesse como objetivo principal, para o entendimento que não era mais adequado naquela época, de exposição pública. Então tive uma dificuldade muito grande. Daquele dia em diante que ele me lançou esse desafio, eu fiquei literalmente doente quase por 30 dias, né? Até que eu fui lá fazer o teste, e quando fui fazer o teste, a diretoria do CDL ficou reunida e eu tive a oportunidade de falar. Só que eu não consegui falar nada, né? Então fui lá na frente para falar sobre um determinado assunto
que eu já tinha muita experiência por todo o tempo de trabalho, mas não saiu nada, né? Então ficou muito ruim, né? E o professor Sérgio, por isso, disse, olha, tu vai voltar daqui, né? Vai voltar aqui daqui a 30 dias e tu vai voltar melhor. E eu, não vou, não quero, isso não é para mim, etc, etc. E ele falou, você vai aprender, eu vou te ensinar. E eu comecei a participar de mais alguns cursos, então já com o objetivo de aprender, e dali 30 dias, então eu voltei e fiz uma nova apresentação. E nessa apresentação eu consegui falar. A apresentação foi ruim, mas eu consegui falar. E aí ele foi me passando algumas dicas, né? E eu comecei a cada vez fazer uma apresentação melhor e praticamente não parei mais de dar aula, né? Como instrutoria em curso de capacitação e aperfeiçoamento profissional. Em 2006 tive uma oportunidade muito grande de trabalhar numa grande empresa de consultoria chamada M-Stort e fiz projetos a níveis nacionais, fiz um projeto muito grande no Sebrae. Trabalhei lá por 2 anos e aprendi muito, né? Quando saí de lá, fui trabalhar numa outra empresa como gerente comercial, Renner Tessio, onde eu fiquei por aproximadamente 1 ano, né? E aí eu resolvi que eu não queria mais trabalhar, ou melhor, que eu queria trabalhar no meu negócio, né? Que eu queria então alguma coisa que naquele momento eu não sabia ainda o que era, mas que hoje eu vejo que naquele momento lá atrás eu decidi empreender. Pedi demissão da empresa, né? Foi bem difícil porque eu tinha um nível salarial bem interessante, bem bacana na época, né? E eu fui então tentar carreira solo com cursos de capacitação e treinamento. Durante 1 ano e meio aproximadamente, né? Eu passei por dificuldade financeira porque a minha renda caiu violentamente, aproximadamente umas 10 vezes, não é? E eu não estava tendo oportunidade, né, de trabalho. Para a gente que está começando, muitas vezes o mercado ele não é receptivo, né, por conta de que não tem uma referência da experiência que a gente tem, enfim. Mas não desisti, em momento algum desisti. Minha família naquela oportunidade me chamou de louco, né? Você está colocando fora um bom salário, conjunto de benefícios que tem, o carro que a empresa te dá para andar e por aí fora. E eu digo, mas eu quero tentar, eu quero fazer o que eu gosto, né? Lá naquela época eu decidi já fazer o que eu gosto. E as coisas foram acontecendo, eu fui fazendo parcerias, né? Foram surgindo oportunidades, né? E eu fui cada vez dando mais cursos de capacitação e aperfeiçoamento profissional, CDL de Porto Alegre, CDL de Guaíba, Associação Catarinense de Supermercado, Associação Gaúcha de Supermercado, e em algum momento eu já estava vivendo, né, dessa escolha que eu fiz. E a partir daí me surgiu a oportunidade da consultoria, né? Então, eu participava de um universo, onde lá tinham na sala colaboradores que trabalhavam para empresas e que essas empresas, em algum momento, necessitavam contratar uma consultoria. E aí eu entrei num segmento de mercado de consultoria empresarial multidisciplinar, né? E melhorou muito, melhorou bastante, né? E já aí, então, eu comecei a alcançar um outro patamar de remuneração, né? Muito boa. E o melhor de tudo isso não era a remuneração. O melhor de tudo isso era que eu estava fazendo aquilo que eu gostava, né? A partir daí surgiram as oportunidades, né? Através da rede de relacionamento, através dos próprios cursos que eu já ministrava, a oportunidade de me tornar um palestrante, né? Então comecei também a fazer algumas palestras e me ocupo, né, até hoje da consultoria empresarial multidisciplinar para alguns segmentos de mercado, Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, e onde mais houver demanda, né? Me ocupo na instrutoria de curso de capacitação e aperfeiçoamento profissional junto a várias instituições e me ocupo das palestras, né? E tudo isso porque lá atrás eu fiz uma escolha, né? Uma escolha de fazer aquilo que eu gostava, né? Então hoje eu percebo que lá atrás eu escolhi, né, me tornar um empreendedor, né?
Então, eu acho que a dica que eu tenho para passar para vocês, né, é que ser empreendedor hoje começa, né, por fazer aquilo que se gosta, aquilo que se acredita, aquilo que se acredita que se tem uma competência inicial para começar a desenvolver. O resto a gente aprende, né? Porque eu também penso que o conhecimento é a maior conta patrimonial que o ser humano pode ter. E penso também que muito mais importante do que aquilo que a gente faz com aquilo que a gente aprende, é aquilo que a gente faz todos os dias com aquilo que aprendeu e o resultado que se consegue atingir com aquilo que faz com aquilo que aprendeu todos os dias. Né? Então continue dedicando em algum momento, né, a participar de curso ainda como aluno. Comecei a aprender, a reaprender, a quebrar velhos paradigmas, a promover uma mudança cultural, uma mudança interna de cultura. Surgiram novas oportunidades, aumentei minha rede de relacionamento, né? E hoje tenho uma situação muito, mas muito melhor do que aquela que eu tinha talvez há 10, há 15 ou há 20 anos, quando eu decidi empreender. Preciso dizer para vocês que empreender não é fácil, né? Num país complicado que a gente vive, né? Com a carga tributária que se tem, né? Com todo esse contexto, cenário econômico, político, social, né? Mas que é possível e dá certo. E para dar certo você tem que querer, tem que acreditar, tem que apostar todas as suas fichas. Não vai ser fácil, vai ser com sacrifício, com determinação, com persistência, com foco. No início vai ser um leão por dia e o tempo vai passar e você vai conquistar. Né? Também penso que muito passa pelo nível de determinação que a gente tem. Isso é o mais importante na minha opinião. Tive a oportunidade, no momento da minha vida, de conhecer a Commit, né? Que é uma empresa que se vendia sob o nome de Círculo dos Profissionais de Venda. Lá tive a oportunidade de ter aula com o Raul Candeloro, um dos especialistas hoje em varejo, né? Presente em todas as redes sociais. E ele falava muito das atitudes vencedoras. Né? E era mais ou menos assim. De manhã, me levanto cedo para vencer, acredito em metas e objetivos, né? O medo não me domina, aprendo alguma coisa todos os dias e por aí vai. Então, acho que, né, empreender é ter propósito, é ter foco, é ter fé, né, é ter meta, ter objetivo e diariamente desenvolver a capacidade da automotivação, acreditando naquilo que faz e superando seus próprios limites. Um grande abraço para todos, bom descanso, bom final de semana. Amanhã falaremos sobre a letra F na série O ABC da Vida e falaremos sobre fé. Grande abraço, fiquem com Deus, professor Magnus Palestrante. Até amanhã.